Dito isso, irmãos, eu queria compartilhar com vocês nessa noite uma mensagem. É engraçado, eu talvez ouvi essa mensagem difícil até de fazer conta agora, quase 15 anos, certo? Aproximadamente uns 15 anos. E na verdade mesmo, da mensagem, eu acho que eu lembro o título e os 3 tópicos. O restante, bem certinho que o cara pregou, eu não lembro. E então ela é meio que baseada em fatos reais. Mas essa mensagem, ela me marcou, não à toa, faz 15 anos, eu ouvi já muita mensagem, já li muita coisa, mas eu nunca esqueci dela. E nos momentos mais difíceis da minha vida, nos momentos mais, assim que eu olho e eu falo, rapaz, esse Deus que é bom, em todo tempo é bom, parece que Ele não está tão perto. E nesses momentos eu lembro dessa mensagem. É muito normal Deus me trazer de volta nessas verdades. E talvez há uns 8 anos atrás, foi a primeira vez que eu senti de compartilhar com uma igreja. E Paulo diz: a ninguém devais coisa alguma, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. Então, crente, bota teus impostos em ordem. É muito, eu sei. Mas ele fala: a quem honra, honra. E provavelmente essa mensagem ela foi construída dentro de um tempo de consagração, um tempo de entrega. A unção, irmãos, ela vem de Deus, mas ela custa algo. E quem pregou essa mensagem chamava-se pastor Adalberto. Ele era pastor da primeira igreja batista avivada de Ribeirão Preto, lá no centro. Eu morava próximo e um tempo eu frequentei a igreja dele. E um dia eu ouvi essa mensagem. Eu não tenho amizade com ele, eu mal cumprimentei ele algumas vezes na igreja, mas essa mensagem nunca mais saiu do meu coração. Se um dia você conhecer o pastor Adalberto de Ribeirão Preto, se é que ele está vivo, né, falou: olha, uma vez um cara me pregou uma mensagem assim, acho que é sua. Ele fez questão de honrar o seu nome lá naquela ocasião. Quero deixar claro que é mérito dele. Mas, ao longo dos anos, Deus foi falando comigo. E depois aconteceu, eu preguei ela uma vez há uns 8 anos, acho que uma vez há uns 2 anos atrás, e nessa semana específica, eu sabia que eu estaria aqui, orando a respeito, meditando a respeito, e eu senti de compartilhar com vocês essa mensagem. E eu espero que você saia daqui como eu fico, sempre que eu medito nessa mensagem, cheio de esperança. Eu quero dar para vocês nessa noite 3 razões de existir um gigante na sua vida. 3 razões, 3 motivos. Nós fizemos várias conferências. E pode ser que depois dessas conferências, depois de tudo que foi apresentado, você comece a notar que na sua vida tem algumas coisas que são mais difíceis de vencer. Às vezes nem tinha antes de você participar da conferência. Às vezes apareceu depois. É um comportamento que você quer se livrar dele. Às vezes é um relacionamento abusivo que você está vivendo ele e você quer pôr fim. Às vezes é um problema financeiro. Apareceu, está aí. Enfim, o gigante é sempre essa coisa que você olha para ele e você fala: aqui não dá mais. Daqui não tem como eu passar. Chegou aqui, é eu que tenho que dar meia volta e voltar. Às vezes você desenterrou esse gigante nesses dias. Às vezes ele está aí faz muito tempo. Eu lembro que tinha uma mulher que minha esposa e eu conhecemos numa igreja, e ela tinha um cisto, né, amor? Que era grande no ovário. E o caso dela era complicadíssimo. Ela sofria com dores terríveis, teve que parar. E eu olhava aquilo e falava: meu Deus, eu creio no milagre, mas quando que vai chegar? Quanto tempo a pessoa convivendo com isso? Se os irmãos estiverem com muito frio, quiser dar um sinalzinho para a gente dar uma regulada, né, usar novos, e faz parte. Mas, às vezes, é novo. Às vezes é um problema que surgiu no teu casamento agora. Olha, fiz a conferência, fiz renúncia, passei por atendimento, descobri que o meu cônjuge adulterou. Ele veio se expor para mim, veio confessar. Quem está no ministério pastoral, ou quem já trabalhou com aconselhamento, sabe que uma das coisas mais difíceis de você ajudar um casal é lidar com a ferida do adultério. Terrível. Terrível, terrível, terrível. Agora, se a pessoa ainda veio se arrepender e confessar, é uma coisa. Agora, se a pessoa foi descoberta, enfim, eu não garanto, mas pode ser que você esteja enfrentando um.
E eu quero te apresentar pelo menos 3 motivos pelos quais ele está aí. Porque eu não sei vocês, mas quando eu ouvi as primeiras palavras de Deus, assim, reveladas, né, uma palavra profética, eu estou contigo, a impressão que dava, eu falei, resolveu tudo. Daqui para frente é mar de rosa. Estou numa avenida e daqui, ó, eu vou voar. A impressão que dá, eu falei, cara, se Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, infinito, está comigo, para que um problema desse na minha frente? Qual o sentido? Qual que é a dedução lógica depois? Deus não está comigo. E essa dedução lógica, ela é satânica. Ela é maligna. Denuncia um pensamento, um sentimento de abandono. Até mesmo uma certa orfandade. Deus, quando quer fazer algo em nós, Ele faz por meio de oportunidades. É o que a gente chama de portas. Paulo vai dizer assim, olha, abriu-se uma grande e oportuna porta, mas muitos são os adversários. Eu li esse texto quando eu era garoto, eu falava, Paulo tem problema na cabeça. Abriu-se uma grande e oportuna porta, mas muitos são os adversários. Que porta doida é essa, cara? Se é porta, não pode ter esse tanto de adversário. Essa era a minha mente helenista. Paulo, cristão, ele falou, é uma porta, porque tem muito adversário, é uma grande porta. E o primeiro motivo que eu quero dizer para você, de por que existe um gigante na sua frente, é que só você vai dar conta dele. Às vezes, irmãos, a gente olha os nossos problemas e Deus colocou diante de nós, permitiu chegar ali, porque Ele quer fazer algo em você. E a primeira coisa que Ele quer fazer em você é mudar como você se vê. Eu comecei a cursar Direito em 2006, salvo engano. E de 2006 e nos anos seguintes, eu tinha um problema que eu já carregava há muitos anos. Uma timidez terrível para falar em público. Irmão, só de pensar em falar em público assim, eu já começava a ficar vermelho, eu já ia ficando... Era terrível, 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 terrível. Eu não conseguia. Quando eu transferi minha faculdade para Ribeirão Preto, logo que eu cheguei, eu não gosto de direito penal. Às vezes você gosta de direito penal quando você começa a estudar, porque todo mundo tem aquele sangue nos olhos, aquela sede de justiça, né? Mas depois, realmente não era das minhas áreas ali de convergência. E logo que eu cheguei em Ribeirão Preto, o professor falou assim, olha, esse ano eu vou fazer diferente com vocês, de todos os outros anos que eu fiz antes. Era um juiz aposentado lá. Ele falou, olha, eu vou dar um trabalho oral para vocês. É meu último ano na faculdade, vou facilitar a vida. Eu falei, não. Ele falou, então vocês vão ter um trabalho que eu sou obrigado a vocês fazerem físico, assim, escrito, e depois vocês vão ter um trabalho oral. Vocês vão estudar uma área do direito penal, que eu vou passar para vocês, vou sortear, e vocês vão dar uma aula aqui para a turma. Eu falei, meu Deus do céu. E a faculdade que eu estudei, ela não tinha PF, prova final. Você tinha 2 provas no semestre, se desse a média, você passou. Se não desse a média, você reprovava ali. E aí eu falei, cara, agora já era. Eu estudei aquele negócio, eu revisei tudo e foi chegando a data. Cada vez que alguém apresentava aquilo, eu revirava. Eu ficava vermelho, branco, azul, verde, roxo. Eu só de pensar. De tanto estudar, minha irmã dividia apartamento comigo lá. Eu falei, Gabi, senta aqui. Eu quero te apresentar um trabalho que eu vou apresentar. Irmão, para apresentar para ela, eu não dei conta. Eu gaguejava, eu travava, eu não saía. Aquilo foi me dando crise. Eu falava, reprovei. Eu não vou formar. Porque se eu não passar nessa matéria, eu não formo. Como que eu vou terminar? Ele falou, vou ter que reprovar esse semestre. Semestre que vem outro professor e ver como é que o outro avalia. Eu passei a faculdade protelando isso. Durante a faculdade toda, tinha algum trabalho, eu falei, não, eu faço o trabalho, mas alguém apresenta. Eu não consigo. Eu não falava para os outros isso. Eu falei, não, pode deixar que eu estudo. Eu venho aqui, eu faço. Eu não me importava, mas falou de apresentar, eu não ia. Eu protelei aquilo por anos. Chegou numa circunstância que eu não tinha como. A minha mentalidade, eu falei, Deus, por que você me deixou passar por isso? Parece que foi o Senhor que me trouxe para cá, mas é para dar errado desse jeito. E um dia eu estava orando com uma irmã do Coque, tipo a irmã Fabiana, assim, por telefone. E ela orando comigo, e eu falando para ela que eu estava preocupado, e Deus começou a usar ela para falar comigo naquela noite. E ela falava em línguas, interpretava, e falava assim, filho, eu vou te dar algo. Estou te dando algo hoje. Você nunca mais vai passar por isso.
Todas as vezes que você pegar para falar diante de pessoas, você vai sentir a minha presença com você. E eu estou te dando paz. Ela orou, eu naquela hora, eu esperava que descesse um óleo na minha cabeça. Ou que alguém pegasse na minha mão, eu sacudisse, começasse alguma coisa assim. Não aconteceu nada. Eu só recebi aquela palavra. Só. No dia da minha apresentação, até a hora da apresentação, minhas mãos estavam gélidas. Eu estava branco. Mas no momento que eu fui na frente da turma, e a galera lá, algo aconteceu. E desde aquele dia até hoje, todas as vezes que eu tenho que falar em público, isso acontece de novo. É como se uma paz tomasse conta do meu coração. E desde aquele dia eu nunca mais tive problema. Naquele dia, quando eu terminei de apresentar, algumas alunas da sala me procuraram depois. E me perguntaram, você por acaso fez algum curso de oratória? Eu falei, não é possível. Eu falei, devo ter ido muito mal, né? Mas a minha nota refletiu. Eu flui bem naquele dia. Na minha monografia, tinha lá mais 2 juízes, né? Um juiz federal extremamente respeitado da região. Apresentei, desenvolvi, 9,5 na monografia. De lá para cá, Deus tem me sustentado. Mas para Deus me marcar daquele jeito, para Deus fazer entender o que Ele tinha comigo, eu precisava de vencer aquele gigante. Até aquele momento, para mim, era intransponível. Então, um dos motivos pelos quais tem um gigante diante de você, é porque é impossível você por si mesmo vencê-lo. Mas tem algo que Deus depositou dentro de você, que você não viu ainda. E é esse algo que Deus está contando. É por isso que esse gigante está diante de você. Você vai ser capaz. Diga ao fraco, você é forte. A Bíblia mostra conspirações divinas. Deus deu um sonho para o faraó, tirou a paz dele, acabou o sono, não tem mais jeito, chama todo mundo, consulta todo mundo. Ninguém que interpreta. A Bíblia diz que no final de 2 anos, ou ao fim dos 2 anos, que daria o 3º ano, Faraó teve esse sonho. Desde quando o copeiro havia sido tirado da prisão. Quando o copeiro é trazido, a Bíblia conta que ele esqueceu-se de José. Se o copeiro chega e lembra de José, a hora que ele sai, talvez ele argumentasse com o faraó liberava José, e José ia voltar a ser um funcionário de alguém no Egito. O lugar que Deus tinha para José tinha um tempo para acontecer. Até mesmo a seca que ele tinha que anunciar, ela já tinha um tempo determinado. Então, antes de chegar ao tempo determinado, ele passa mais 3 anos. A Bíblia conta que ele estava desesperado para sair de lá. Porque a conversa dele do copeiro é, olha, quando você sair daqui, não esquece de mim. Eu estou aqui, mas eu sou inocente. Ele não via a hora de sair de lá. O único homem capaz de interpretar aquele sonho no mundo todo era José. Deus preparou uma situação intransponível. Aí sim, lembrei de um homem que interpretou o meu sonho na prisão, esse homem é José. A Bíblia conta de Daniel. Daniel está lá crescendo, sendo instruído, sendo preparado com todo mundo. Ele e seus 3 amigos, Ananias, Azarias e Misael, mais conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego. E Nabucodonosor teve um sonho. O imperador teve um sonho. E como todo imperador, ele tem dia que ele acorda da pá virada. Ele manda chamar todo mundo. Falou, tive um sonho essa noite e eu quero saber o meu sonho e a interpretação. O cara falou, não. Não é assim que a banda toca, imperador. Primeiro você conta o teu sonho e nós te damos a interpretação. Ele falou, não, vocês estão querendo me enganar. Desse jeito não. Se não contar meu sonho e a interpretação, não vale. Não, mas aí ninguém faz isso. Isso aí só um filho de Deus para fazer. Falei, então faz o seguinte. Se não contar o meu sonho e a interpretação, eu vou matar todos os sábios. Toda a turma que invoca o mal aqui dentro do império vai morrer hoje. Se não contar o meu sonho e a interpretação. Aquilo fez um barulho enorme. Todo o reino ficou alarmado. Uma confusão grande. Daniel procurou o chefe dos eunucos e falou, o que é isso aí que está acontecendo? Ele falou, olha, o rei, é o seguinte, teve um sonho. E ele disse que se não aparecer alguém que conta o sonho e a interpretação, ele vai aniquilar todos os sábios. Todo mundo que é adivinho. Todos nós vamos ser executados. Da turma que adivinha.
Daniel fala para ele assim, olha, pede para ele um tempo, que eu vou consultar o meu Deus. Daniel e seus amigos jejuam, oram, e aí Deus conta para eles o sonho e a interpretação. Não tinha mais ninguém no mundo todo capaz de vencer aquele gigante que não fosse Daniel. Ele não livrou só a vida dele, ele livrou um monte de vidas. Esse gigante que está diante de você, quando você vencer, vai ser bênção não só para você, mas para toda a sua descendência e várias outras pessoas. Essa é a parte que você não entendeu. O pastor Zé Hélio, que estava aqui pregando, eu congreguei com ele mais de um ano, e ele sempre dizia, para Deus a gente não pergunta o porquê, irmãos. A gente pergunta para quê, para quê, para quê? Para que o gigante, para que isso? É porque é só para você. Não tem mais ninguém capaz de fazer isso que não seja você. O segundo motivo para ter um gigante diante de você é para sair do anonimato. Pode ser que em muitas áreas da sua vida você tenha ficado escondido. Em muitas áreas da sua vida você, como uma flecha na aljava. O primeiro e o segundo motivo andam atrelados, porque é uma consequência de você ser usado por Deus. É a exposição. Quando Deus começa a ministrar na sua vida, quando Deus começa a intervir na sua vida, é impossível você não passar a ser visto. Jesus disse que não se acende a luz de uma candeia e se coloca debaixo da mesa. Pelo contrário, você coloca ela no lugar mais alto da casa, para ela iluminar todas as coisas. A nossa luz deve brilhar diante das pessoas. Quando eu conto esse testemunho de como que eu passei a falar em público, eu tenho certeza que sempre tem alguém que gostaria de receber essa mesma visitação, essa mesma graça. Ora para Deus. Por que seria impossível você receber? Se Deus deu para mim, Deus não tem filho predileto, Deus não faz acepção de pessoas, só de atitudes. É possível, por que não? Então aquilo que Deus fez na minha vida começa a projetar, e quando começa a projetar, normalmente, quem que é visto? Sou eu, você. A Bíblia conta que havia um homem que era colocado todos os dias na entrada do templo, na entrada chamada Formosa, e ele era colocado ali para pedir esmolas. Pedro e João estão vindo orar, na hora da oração, e eles passam por ele. Quando eles passam por ele, o homem diz assim, olha, me dá uma esmola. Pedro olha para ele e diz assim, olha para mim, olha para mim. Prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. A Bíblia diz que de um salto ele se pôs a andar. As pessoas começam a achar que é Pedro. Pedro vai dizer, olha, não é por causa da minha benevolência, não é por causa da minha vida piedosa, é Cristo. O Senhor projetou Pedro. Quem as pessoas estão vendo agora é Pedro. Chega num ponto em que Pedro anda pela cidade, as pessoas colocam os enfermos para quando passar ele, a sombra dele passar pelas pessoas, e as pessoas serem curadas. Quem que era conhecido? Pedro. A glória de quem? É de Deus. Mas Deus começa a tirar pessoas do anonimato. Deus não faz isso só no Novo Testamento. Deus já fazia isso no Velho. Tem um rapazinho entre 12 e 14 anos de idade. Vários irmãos mais velhos. Ele possivelmente filho de um outro casamento, talvez até de um adultério. Esse rapazinho chamava Davi. Esse rapaz tinha que pastorear as ovelhas. O pai parece não ter muitas ovelhas. E ele, na fila do pão, ele é praticamente ninguém. Porque o primogênito já tinha herança dobrada. Já não tinha muita coisa. Então ele está cuidando daquilo que já não é nem dele. Vamos parar para pensar. Esse rapaz, se tem algo que ele decidiu ser, é fiel. Não tinha ninguém para ver ele, não tinha um público, ele, sequer um pai para aplaudir. Ele decide colocar a própria vida em risco para salvar ovelhas que nem lhe pertenciam. Deus olha para esse rapaz e fala, achei um rei para Israel. Porque o coração dele está disposto a correr o risco de perder a própria vida por causa de uma ovelha, que nem é dele. Imagina o dia que eu der o rebanho para ele. O que ele não vai fazer? Esse rapaz, ele mata um leão, ele mata um urso, tudo escondido. Uma vez, nós estávamos no México, e eu conversando com um canadense. E daí a gente papeando e tal, e eu perguntei se ele caçava. Eu gosto de caçadas. E ele relatando e tal, como que era lá, da cidade que ele era do Canadá, chamava Alberta.
E lá passa 9 meses debaixo de neve, sabe? Muito pouco sol. Então eles aproveitam vir no México e tal. E ele me disse, sim, eu já cacei bastante e tal. Eu falei, e alguma vez você já topou com um urso? E eu disse, bear, né? Aí ele falou assim, bear or grizzly? Ele falou, o bear ou o grizzly? Aí eu falei, que estranho, eu já vi esse grizzly em jogos, mas eu não sabia que tinha diferença. Eu falei, qual que é a diferença de um para o outro? Ele falou assim, o bear que você está falando é o urso negro. Agora, o grizzly é o urso marrom. Eu falei, sério? E o que muda? Ele falou, rapaz, se você encontrar uma fêmea de urso negro com filhotes, você dá meia volta, passa por ela e vai embora. Se você encontrar uma fêmea de urso marrom, urso pardo, com filhotes, não vale nem a pena atirar. Você tem que orar muito, rezar muito, para conseguir fugir dela. Eu falei, rapaz, o cara caça com arma lá, a ponto de abater um rinoceronte. E ele foge de um tipo de urso. Na hora que ele contou aquilo, eu fiquei meditando, eu falei, Davi, com um cajado na mão, ele partia para cima de um urso. Irmãos, teve um tempo que eu morei em Ribeirão Preto e eu tive a oportunidade de treinar jiu-jitsu, MMA, eu gostava muito, sabe? E aquela coisa, você treina com quem tem. Então eu tive a oportunidade de treinar com um amigo meu, fazer alguns sparring lá com ele, chamado Cairo Rocha. Se você procurar no YouTube, você vai encontrar. Cairo Rocha, nocaute do século. Cara, o cara era uma máquina de matar. Eu lembro que o dia que fui fazer sparring com ele, eu falei, vou morrer aqui hoje. Hoje eu não saio daqui vivo. Mas a gente fez o sparring normal e tal, ele pegou bem leve comigo, eu fiquei feliz por isso. Depois fomos para o chão, e depois que a gente treinou um pouco no chão, ele elogiou meu jogo de chão. Eu fiquei tão feliz. Sinceramente, eu preferia lutar valendo com o Cairo Rocha do que lutar com um urso. É impensável lutar com um urso. E por que eu estou te falando isso? O que Davi fez no secreto era muitas vezes mais difícil do que pegar aquele gigante. Ele já tinha matado aquele gigante muito antes do gigante aparecer na frente dele. Você ainda não percebeu que pelas coisas que você passou, você foi preparado para esse momento. Isso que está diante de você, na verdade, ele brada alto, faz barulho, ele quer te humilhar. 1 Samuel capítulo 17, verso 4. Então saiu do arraial dos filisteus um guerreiro, cujo nome era Golias de Gate. Tinha a altura de 6 côvados e 1 palmo, quase 3 metros. No verso 8, e parou, clamou às companhias de Israel e disse-lhes, para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, e a vós seremos por servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então nós seremos por servos. Disse mais o filisteu, hoje eu desafio as companhias de Israel, dizendo, dá-me um homem para que pelejemos. Ouvindo então Saul, todo Israel, essas palavras, espantaram-se e temeram muito. Sabe o que aconteceu? Por que todo o exército temeu? Por que Saul temeu? É porque eles não sabiam o que tinha dentro de casa. Eles não sabiam quem estava lá. Tinha um rapazinho que leão e urso para ele era café pequeno. Que ele botava para quebrar mesmo. C.S. Lewis diz algo. Mire os céus e terá a terra por acréscimo. Mire a terra e não terá nenhuma dessas coisas. Quando Davi vem para enfrentar ele vai dizer, primeiro ele fica indignado, ele fala, quem que é esse incircunciso para ofender os exércitos do Deus vivo? Mas quando ele vai para Golias, aí é ele que começa a proferir as coisas. Eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Fala, aquilo tudo que eu fiz no secreto era eu mesmo. Mas agora contra você se prepara. Que eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não estava focado no reconhecimento que ele ia ter. Davi não estava preocupado com isso. Eu creio que ele gostou da oportunidade. Ele insistiu. Falou assim, olha, o que o rei vai fazer com quem matar o gigante? Ele falou, não, ele vai isentar a família e vai dar a filha por noiva. Fala, aí ele pergunta de novo. Eu creio que ele viu a oportunidade. Falou, é boa? Imagina, virar genro do rei e ainda
Ficar isento de imposto? Irmão, se você ficar isento de imposto, todo tipo de tributo no Brasil, durante um ano, o perigo de você ficar rico é enorme. É enorme. Agora imagina para a vida toda. Você com imunidade total, o resto da vida. Rapaz, a probabilidade de você ficar rico é muito grande. Davi viu a oportunidade, falou, é para mim. Esse gigante que está diante de você, que você não tem coragem, que você olha e fala, não tem jeito. É para você mesmo, não é para outro. Não vai aparecer alguém aí, é você, é com você que Deus está contando. Quando Davi foca naquilo que é eterno, o eterno começa a invadir a vida dele. A Bíblia, às vezes, coloca algumas coisas e, na sanha, assim, no desejo de proteger o nome do Senhor, às vezes a gente vai para alguns excessos. Vai para alguns lugares que a gente começa a achar, não, isso aqui Deus não faz, isso aqui Deus não faz, assim Deus não faz. Davi, por exemplo, vai enfrentar Golias, e se você não percebeu, ele fala, ainda hoje eu vou te matar. Ainda hoje eu vou dar sua carne às aves, às aves de rapina. Ainda hoje eu vou cortar sua cabeça. Ele começa a declarar aquilo que ele cria que ia acontecer. Ele começa a criar a realidade espiritual, antes de entrar nessa realidade física. E nós chegamos num tempo em que quase que é crime eu declarar o que eu vou viver em Deus, quando a Bíblia me mostra isso de capa a capa. Da mesma forma, às vezes a gente começa a achar que vê Deus fazer na nossa vida, ou Deus criar algo, você fala assim, quem sou eu para receber isso? Para que eu vou querer uma casa grande? Para que eu vou querer ter fazendas arrendadas? Eu? Um jato particular? Para quê? Quem que sou eu na fila do pão? E você talvez não entendeu que o que Deus faz na sua vida não é só para você. O que Deus faz na sua vida é para tocar outras vidas. O motivo de Deus se manifestar na sua vida é porque Ele quer se revelar de forma gloriosa. Para Deus, 1 centavo e 1 trilhão não faz diferença nenhuma. O único problema dele é você e eu. Somos nós que temos que nos adequar. Somos nós que temos que entrar no prumo. Na parábola dos talentos, ele fala que ele deu os talentos conforme a capacidade de cada um. Conforme a capacidade. Você está se capacitando para viver o que Deus tem para você? Você está se capacitando para entrar nesse sonho que Deus tem para você? Naquilo que Ele revelou para você? Quando eu comecei a ouvir as palavras de que um dia eu ia ter uma família, sempre que eu via alguém pregando sobre família, eu prestava muita atenção. Sempre que alguém falava sobre aliança, eu prestava atenção. Eu falei, Deus tem uma família para mim. Quando eu comecei a ouvir falar que Deus tinha filhos para mim, eu comecei a prestar atenção nos ensinos sobre filhos, criação de filhos. Você começa a se preparar para viver o que Deus tem para você. Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a porta, ora teu pai que está em secreto. E teu pai que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Publicamente. Já prestou atenção na parte desse texto? Jesus quem está dizendo isso. Fala assim, quando você estiver orando no teu particular, pode ser que você não ouça nada. Pode ser que você está lá, mas teu pai está te vendo. E teu pai que vê você lá no teu secreto, de joelhos, chorando, clamando, falando, eu preciso de força, eu preciso de recurso, ele vai te recompensar publicamente. Jesus deixa claro que Deus vai intervir publicamente. Nesses 10 anos casado, eu vi trocentas intervenções. E as pessoas teriam que falar assim, olha, tem alguma coisa errada com esse advogado aí. Alguma coisa tem, porque como é que aconteceu isso na vida dele? Ele deve ter feito alguma maracutaia. Eu falei, não é maracutaia não, irmãos, é a mão de Deus mesmo. Aleluia! Deus ainda faz. Deus quer fazer. Eu quero que você saia daqui motivado, crendo que Deus quer intervir. Crendo de todo o teu coração. Não existe situação intransponível. Não existe situação difícil. E Deus quer fazer você conhecido. É o que está escrito. Alguém sabe dizer o que acontece com Davi depois desse dia? Depois do dia que ele matou o gigante? Depois daquele dia que ele mata o gigante, algo muda na vida de Davi.
Se você ler o capítulo, acho que é o 15, vai contar de Davi indo servir ali junto com os servos de Saul para tocar para ele. Saul é um homem que perdeu o Espírito Santo e no mundo espiritual não existe vazio. Ou tem a luz de Deus, ou que você tenha trevas. Então agora ele é oprimido por demônio. Aí o povo fala, o que nós vamos fazer? Eu falo, olha, eu conheço um rapaz. Ele é forte, sisudo, valente, e Deus é com ele. Eu falo, busca esse rapaz. Então Davi vinha e tocava. Quando ele tocava a harpa, o demônio saía. Aliviava o lado de Saul. Então Davi já servia no rei. Agora veja que ele entre os funcionários, ele sequer era reconhecido. Sequer ele era visto. Por quê? Quando ele mata o gigante. Aí Saul olha para o rapaz e fala, quem que é esse menino? Quem que é o pai dele? Ele era só mais um. Agora ele não é só mais um. Ele vai se tornar o genro do rei. Agora o rei vai colocar ele do lado e falar, não, esse aqui é meu genro. Esse cara aqui é fera. Deixa eu dar base bíblica para não parecer que eu estou virando herege. 1 Samuel 18, verso 2. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar para a casa do seu pai. Aquilo que você construiu no secreto, aquilo que Deus fez dentro de você, vai começar a se manifestar. Deus vai pegar você do lugar escondido, lá de trás das malhadas das ovelhas, e vai colocar você num lugar de destaque. Lá na empresa onde você está, onde você estiver. Uns anos atrás, essa eu já não lembro quantos anos, eu até sou mais ou menos com datas, mas de vez em quando, estava dirigindo uma reunião de oração, ensinando sobre o mover sobrenatural e tal, e chegou um rapaz, como se fosse aqui, só que nós estávamos em círculo, e ele sentou numa cadeira, e beleza, amém, tal, estamos orando e eu ensinando para as pessoas como corresponder com o Espírito Santo. Quando o menino entrou, alguma coisa mexeu comigo. Eu falei, Deus tem alguma coisa para falar com esse rapaz. E eu fui indo e tal, e eu vou tentando chegar no cara. Quando chega nele, eu falei, então, irmão, parabéns, bem-vindo, né? Você veio aqui a primeira noite, como que você chama? Eu falou o nome dele. Eu falei, Deus, mas Deus não me deu nada. Deus só me deu esse negócio. Eu falei, tem alguma coisa para fazer na vida dele. Eu falei, não sei o que é. Mas eu também não deixo ele embora sem eu falar o que eu tenho para dizer. E ó que eu nem sei o que eu tenho para dizer. E Deus me fala alguma coisa. Eu entendi sonho. Eu falei, amigo, você está visitando a gente e tal, você tem um sonho, não tem? Ele falou, não, sonho não tem. O sonho que eu tinha era ser pai eu já sou. Rapaz, eu falei, não, agora não. Eu falei, eu não estou ficando doido, não estou ficando louco. Irmãos, até ali eu estava assim, acanhado. Até ali eu estava tímido. Mas na hora que ele falou isso, dentro de mim, o Espírito Santo acendeu tudo. Aí na hora eu falei, não é verdade. Eu falei, agora eu fiquei louco de pedra. Você foi conhecido na sua casa como a ovelha negra da família, a vida toda. Deus foi me contando na hora. Foi até hoje você é conhecido assim. E o teu desejo é provar o teu valor, o teu sonho, as pessoas olhar para você, é verdade, a gente estava errado, ele virou alguma coisa. E Deus tem um projeto enorme na sua vida. Deus vai te transformar num grande empresário. Eu vejo recursos chegando na sua mão. Eu vejo Deus mudando a sua história. Dentro de 7 dias Deus faz algo. Deus vai fazer algo novo na sua vida. Eu vejo Ele te projetando. Agora, deixa eu te dizer algo. O motivo que Deus vai te projetar não é para você se afirmar, não é para você pisar em ninguém, porque não é pelo seu próprio mérito, é pela graça, pelo poder de Deus. Você não precisa de provar o teu valor está em Deus. Você sabe quem que garante o valor do ouro? Os interessados. Você sabe quem que diz que o petróleo tem valor? Os interessados. O teu valor não é medido pelo que as pessoas dizem, o teu valor é medido naquele que é o maior interessado em você. Jesus Cristo deu a própria vida por você. Quem atribui o teu valor é Ele. E Ele disse que você valia a pena. Aquele dia que eu disse isso para esse rapaz, aí ele chorou, soltou a lágrima, aí eu falei, não estou doido, graças a Deus. E aí ele contou que ele passou muitos anos desviado, e a mãe dele sempre foi missionária, e ela falava, um dia você vai voltar para os caminhos de Deus. Foi, minha mãe orou a vida toda por mim. E essa palavra, o que você disse aqui agora, hoje, eu já ouvi outras vezes. Eu falei, amém. Mas, para minha surpresa, né, dali 7 dias aconteceu. Ele foi chamado para ser supervisor do Grupo Bom Futuro, em uma grande área que eles estavam abrindo de quase 40 mil hectares. Agora, sabe o que esse cara fazia há uns meses antes disso?
Ele era motoboy numa pizzaria em Sapezal. De motoboy a supervisor do Grupo Bom Futuro, de uma área de mais de 40 mil hectares. Só Deus pode fazer isso. Então, quando eu digo para vocês que Deus quer fazer na vida de vocês, é porque eu já vi Deus fazendo. Deus faz coisas incríveis. Não começa a diminuir o que Deus tem para fazer na sua vida. Não tem problema intransponível no seu casamento. Não existe. Para o crente, até a morte, Deus dá jeito. Aleluia! Não tem nada que pode limitar o que Deus vai fazer. Agora, quando Deus fizer, pelo amor de Deus, devolve a glória para Ele. Testemunha, fala, foi Ele que fez na minha vida. Se eu fosse ficar contando todos os testemunhos do que eu já vi Deus fazendo, vocês iam sair daqui bem tarde. Quero chamar mais um detalhe, só mais uma atenção nesse, de sair do anonimato. Provérbios 22, 19. Está escrito assim: vês um homem habilidoso em toda a sua obra, ou perito em toda a sua obra, diante de reis será posto, não será contado entre a plebe. O que a Bíblia está dizendo, se você se dedicar, se você se esforçar, o próprio Deus vai fazer questão de te projetar. Ele vai te colocar diante de reis. Irmãos, tem uma mentalidade marxista que tem sido plantada no nosso país faz 50 anos ou mais. Desde a década de 50, então já tem mais, 70 anos. E eu não sei vocês, mas eu cresci, sendo instruído com aquelas apostilas feitas no estado de São Paulo, com raiva, com ódio de quem tinha dinheiro. Hoje eu olho e falo, que burrice. Tudo que Deus fez nesses 10 anos é porque eu prestei serviço para quem tinha recurso. Meu pai conta que o primeiro patrão dele dizia para ele, falou, Edson, ter patrão pobre é pedir esmola para 2. Não adianta, irmãos. A chance de você crescer, a chave de você crescer está na mão de outro. Para Davi virar o genro do rei, tinha um rei. Para Davi poder casar com a filha do rei, esse rei tinha uma filha. A chave estava na mão do outro. Então você vai ter que fazer algo. Se a oportunidade bate na porta de Davi e ele fala, não, o rei vai fazer tudo isso. Ah, mas não é para mim não. Quem sou eu? Um cão morto. Às vezes a oportunidade bate na porta, aí você fala, para mim não dá. Esse gigante é grande demais. Ele é ameaçador demais, bota medo demais da conta. Não se assusta com o gigante. É só o grito, é só o barulho. E eu prometo que eu estou terminando, irmãos. Pode ir. Irmãos, o último motivo que eu quero dar para você. Eu não quero encerrar isso aqui não é um rol taxativo, é exemplificativo. São alguns motivos, alguns praquês. Você encontrou esse gigante na sua vida. O último deles é que é uma colheita. Eu lembro que quando chegou nessa parte da mensagem, há 15 anos atrás, eu tomei um choque, porque ele falou algo tão óbvio que eu nunca tinha parado para pensar. Irmão, você sabia que um gigante de 3 metros, ele não nasce com 3 metros? Eu nunca parei para pensar nisso. A mãe dele podia ter 3 metros, mas ele não nasceu com 3 metros. O gigante, quando nasce, ele é pequenininho. Tem gigante na nossa vida, irmãos, que quando começou, às vezes, o bicho está grandão, mas é porque teve alguém lá atrás que não lidou com ele. Nós temos lidado e ensinado a respeito de legado espiritual. Escolhas, uma geração. Alguns anos atrás eu lembro de ter lido uma pesquisa feita nos Estados Unidos, mas essa se aplica para nós. E ela chegou na seguinte conclusão: pais mornos, sabe? Criam filhos desviados. Eu lembro que eu li aquilo e falei, rapaz, quer dizer que não dá só para ir na igreja de vez em quando, devolver o dízimo, a oferta, e está tudo bem? O que essa pesquisa chegou na conclusão é que se você não for um crente fervoroso, se você não for um cristão fervoroso, você não vai conseguir convencer ninguém, muito menos os seus filhos. É isso que essa pesquisa denunciou. E quando a gente começa a conversar com pessoas que se desviaram e que vieram de lares em que os pais eram cristãos,
Por trás daquilo você vai descobrindo adultério, uma vida de maledicência, enganação, manipulação, mentira. Gente que se dizia cristã, gente que congregava, gente que dizimava, mas de Cristo mesmo, só tinha o nome, só. Como eu disse, quando alguém não lida com algo, aquilo fica para a próxima geração. Se alguém lida como responsavelmente, acontece o que Davi diz: fui moço, hoje sou velho, nunca vi o justo mendigar o pão, nem sua descendência passar fome. O justo não mendiga um pão, e nem a sua descendência passar fome. Ele falou assim, tem uma promessa para quem é fiel, para quem anda em integridade, para quem faz as coisas honestamente, para quem anda na verdade. Ele não vai mendigar o pão, e nem sua descendência vai passar fome. As escolhas dele vão mudar como que os descendentes vão viver. É isso que Davi disse. Agora nós também aprendemos sobre quando os pais fazem escolhas de morte. Minha esposa e eu, esse ano vamos completar 10 anos de casado. Glória a Deus, porque ela me tolerou esse tempo todo. Em setembro desse ano. E quando eu pego, até onde eu sei, todos os casamentos, na minha família da minha avó materna, desde o dela, até hoje, entre os filhos e tal, todos eles tiveram adultério, todos eles tiveram abortos, todos tiveram, tinha algo mais, mas todos aconteceram. Nosso casamento é o primeiro a chegar em 10 anos de fidelidade mútua, sem nenhum aborto e sem divórcio. Não existe nenhum casamento antes do nosso que tenha acontecido isso. Na minha casa, a maldição teve que fazer curva. São escolhas. Agora, é um baita de um gigante. Era um baita de um gigante. E, infelizmente, eu vejo entre a minha parentela, da minha idade ali, alguns casos em que a maldição já visitou. Infelizmente. Josué, capítulo 13, versos de 1 a 3. Era Josué, porém, já idoso, entrado em dias. Disse-lhe o Senhor, já estás velho, entrado em dias. Quando você lê isso aqui, entrado em dias, quer dizer, em dias de você morrer. E ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Esta é a terra ainda não conquistada, todas as regiões dos filisteus, e toda Gessur, desde Sió, que está de frente do Egito, até o limite de Ecrom para o norte, que se considera como dos cananeus. 5 príncipes dos filisteus, de Gaza, de Asdod, de Asquelon, de Gate e de Ecrom. Golias era um gigante de onde mesmo? Filisteu, de Gate. Sabe quando que esse episódio de Josué aconteceu? Quase 500 anos antes de Davi. Sabe por que Davi teve que enfrentar um gigante? Porque 500 anos antes viveu uma geração que não fez o que Deus mandou fazer. 500 anos antes teve uma geração que não tomou a atitude que Deus disse que tinha que tomar. E porque essa geração não tomou a atitude que tinha que tomar, a Bíblia diz que eles ficaram como espinhos nos olhos de Israel. Os gigantes que remanesceram, era porque alguém lá atrás não resolveu o problema. Tem muita coisa que você e eu temos que lidar, porque alguém lá atrás preferiu não ser fiel a Deus. Eu tenho certeza que se eu fizer o levantamento aqui, pelo menos 50% vai contar de algum ancestral que era muito bem financeiramente e não deixou nada. Dificilmente, porque, gente, onde eu vou eu encontro isso. Gente que teve oportunidades incríveis. Vou contar uma para vocês. O meu finado bisavô, seu Francisquinho Dantas, ele chegou aqui em Tangará em 1966. O 6º barraco foi o dele. Enquanto ele estava vivo, ele poderia
ter demarcado qualquer região, qualquer tamanho, e falado que era dele. Depois era só requerer no Estado. Eu tive essa conversa com um tio do meu pai. Eu falei, tio Chico, por que vocês não marcaram mais? Eles pegaram um pedacinho de terra só ali onde hoje é o cemitério, um pouco para baixo ali. Assim, hoje vale muito, mas tinha toda a terra à disposição. Eu falei, Léo, a gente ia pegar aquele monte de terra para quê? Ia marcar aquele monte de terra para quê? Não tinha por que marcar aquilo. E outra, a gente veio do Rio Grande do Norte, então cultura nossa. Era aquela coisa de plantar feijão, comer feijão, ter uma vaquinha de leite ali. Meu bisavô teve a primeira porca de Tangará da Serra. Ele foi lá em Aranápolis a pé, voltou com essa porca no laço. A primeira porca de Tangará da Serra. A oportunidade estava na porta dele. Ele não fez nada. Sabe o que eu quero dizer para você? A oportunidade está na tua porta. O que você vai fazer? Irmãos, se tem um terreno que é fértil, chama-se mundo espiritual. Aquilo que você plantou, isso você vai colher. Talvez você está colhendo o que algum ancestral plantou, mas eu quero te dizer que pela graça de Deus, pela cruz de Cristo, você pode se livrar desse legado. O legado ruim, você pode se livrar dele. Agora você pode também mudar o destino dos seus descendentes. Um dia eu quero compartilhar com vocês uma mensagem a esse respeito, mas adiantando o assunto, a Bíblia conta que Davi, no final da vida dele, ele pega Salomão e ele fala assim, ô Salomão, você sabe o que o teu primo, né, Joabe, me causou? Ele matou Abner em tempos de paz, ele mata um outro primo, né, um outro sobrinho de Davi, também que havia sido colocado como chefe dos exércitos, assassinou a sangue frio. Ele diz, homens melhores que ele, em tempos de paz. Você não vai deixar os cabelos grisalhos ou as cãs dele descer em paz à sepultura. Salomão, você vai lidar com isso. Salomão, você lá de Simei, aquele que me amaldiçoou quando eu estava fugindo, você vai lidar com ele também. Você não vai deixar desse jeito. Se você ler 1 Reis, capítulo 1 e o 2, ao final do 2, você vai ver que Salomão, quando ele assume o trono, ele teve que executar o irmão dele, que tentou tomar o trono, Adonias. Ele teve que executar esse primo, Joabe, e ele teve que executar Simei. E a Bíblia diz que assentou firmemente o seu trono. Leia toda a vida de Salomão, você não vai ver uma rebelião. A Bíblia fala que Davi não pôde construir a casa de Deus por ser um homem sanguinário. Mas Salomão começa o reino dele executando o irmão, o primo e um outro homem. Ele teve que executar. E a Bíblia não chama de sanguinário. Sabe o que acontece? Quando Joabe matou Abner, Davi estava começando a reinar. Davi, no final da vida, ele tem um crédito de coisas que ele não lidou na vida. E porque ele não lidou, ele deixou para a próxima geração. O mundo espiritual, ele sempre passa a régua. Você já ouviu essa expressão? Fecha a conta, passa a régua. Tomei muita cachaça, irmão. Falou, fecha a conta, passa a régua. Até tem um boteco aqui perto que eu ia. Esses dias eu passei, eu vi lá, eu falei, o dono é o mesmo. Um dia eu vou parar, vou dar um abraço nele e falar, Deus mudou minha vida. Pode mudar a sua também. Mas o mundo espiritual, ele sempre fecha a conta e passa a régua. Não tenha dúvidas disso. O bem e o mal que fizemos, nós vamos colher. Aleluia. Amém. Eu queria orar com você nessa noite. Talvez você podia estar meio desanimado. Talvez você podia estar triste. Queria chamar o pessoal do Ministério do Louvor. Eles estavam cantando um louvor aqui. Acho que foi o segundo. Bom, Deus é bom. E hoje eu senti de Deus de compartilhar isso com vocês. Que Deus é bom. Deus é misericordioso. E esses gigantes que estão na sua vida, eles têm um para quê? Não é maldade de Deus. Deus quer fazer algo na sua vida.
por mais difícil que seja. Eu já contei o testemunho de quando eu fui curado da coluna. Eu tinha um diagnóstico de hernia de disco que não tinha cirurgia que ia resolver, que ia passar o resto da vida com aquilo. Aprender a conviver com a dor. E hoje eu estou aqui dando testemunho, curado. Eu não sei qual que é teu caso. Realmente não sei qual que é teu gigante. Mas eu gostaria de orar com você.